Até quando estarás dividido entre dois pensamentos? Diz a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 21. Essas foram as palavras de um grande homem de Deus, um profeta chamado Elias, que em meio à corrupção, em meio à apostasia, ao abandono da fé das pessoas do seu tempo, da sua nação, daquele povo que foi chamado para servir ao Senhor, e já não estavam mais, estavam divididos entre dois pensamentos, entre fazer as suas vontades e a vontade do Senhor. Em meio a tudo isso, Deus levantou o seu profeta com a sua palavra dizendo: até quando estarás dividido entre dois pensamentos? E essa é a palavra de Deus para a sua vida nesse dia. Até quando? Até quando estarás dividido entre dois pensamentos? Até quando? Uma hora quer o Senhor, outra hora não quer o Senhor. Uma hora eu vou buscar a Deus, outra hora já não quero mais. Quando resolve os meus problemas, eu esqueço. Só busco quando as coisas dão ruim, quando entortam, quando as coisas vão mal. Enfermidade, é problemas, é falta de alguma coisa, é o marido, é a esposa, é o namorado, a namorada que se vai. E aí lembra do Senhor. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: até quando a palavra de Deus continua te gritando e dizendo, ecoando: até quando estarás dividido entre dois pensamentos? Os cristãos que se dizem cristãos estão divididos entre dois pensamentos. Muitos cristãos, e a maioria deles hoje em dia, estão turbados na sua mente devido a tantos ataques espirituais. Eles pensam, por estar com suas mentes tampadas, seus olhos tampados, com a sua consciência cauterizada, por não dar ouvido à voz do Espírito Santo, já não sabem o que fazer e querem usar armas carnais. E armas carnais nessa guerra espiritual não funciona. Para se vencer a batalha é espiritualmente, é mediante armas espirituais. E a arma mais poderosa do cristão é a oração. A Escritura diz, em Tiago capítulo 5, no versículo 17 e 18, Elias, esse homem, desse mesmo texto, desse mesmo assunto, Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu a Deus. E no 18 diz, e orou outra vez, pediu a Deus, e Deus o atendeu. Ele era homem igual nós, sujeito às mesmas paixões, e orando, pediu a Deus que não chovesse, e não choveu. Orou de novo que chovesse, e choveu. Nessa passagem que nós lemos agora mesmo, ele pediu fogo do céu e o fogo desceu. Oração é a chave. Você, meu amigo e minha amiga cristã, que está turbado, está desesperado, está mais perdido do que pessoa que não tem visão em tiroteio. Você só se encontra assim porque a sua vida de oração está um fracasso. Você não ora mais. Está com a cabeça inchada de tanto aprender as coisas na internet, em vídeos e ensinamentos dos outros, mas não ora. Nada substitui o contato com Deus. A vida cristã condiz, está amparada em um ponto que não é nada abstrato e sim concreto. Tem que se ter uma convivência particular com o Salvador Jesus Cristo. Oração, meditação da palavra, jejuns, ainda continua sendo o cerne da igreja, o cerne do cristianismo. Cristão, volte à oração, volte à meditação da palavra, mas vá para a meditação da palavra não para buscar conhecimento filosófico. Leia ela devagar, pausadamente, com bastante atenção, e ore ao Senhor em cima dessa palavra que você lê, para que essa palavra vire parte de você. Não queira mudar os outros antes de você ser mudado. Antes de eu ser mudado. O nosso problema é que nós queremos mudar os outros, mas nem nós estamos sendo mudados por essa palavra.
E essa palavra, ela é perfeita, ela é inerrante e ela muda o ser humano. Mas porém o ser humano tem que deixar-se ser mudado. É por isso que a Escritura diz: examine-se cada um a si mesmo. Diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Não diz examine o outro. Lá diz: examine-se cada um a si mesmo. E outra escritura diz: examine a você mesmo se porventura você ainda permanece em Cristo. Meu querido e minha querida, eu tenho para mim que uma pessoa não é digna e não pode se ser chamada de cristã se ela não tem uma vida de oração. Eu acho impossível uma pessoa dizer que é cristã e não ter uma vida devotada, dedicada à oração, à meditação da palavra do Senhor, pondo em prática, vivendo isso diariamente em sua vida. Porque isso é o Evangelho, é transpirar, é viver. O Evangelho do Senhor nos diz em Mateus capítulo 17, versículo 20 e 21, que o reino de Deus não está ali, não está lá, não está lá. O reino de Deus está naquele que aceita a Cristo Jesus. Emanuel, Mateus 1, 23, o Emanuel, Deus conosco. Oh, louvado é o nome do Senhor, o Deus conosco. Oh, cristão, porque tu estás seco, como uma árvore seca, sem fruto, é porque não estás mais ligado na videira verdadeira, não está enraizada na fonte de água da vida, que é o Espírito Santo. Volte a orar, arrependa-se dos seus pecados. A Escritura nos diz em Lamentações capítulo 3, diz assim a palavra de Deus ali: volte a ficar solitário ali, falando a sós com Deus. Reserve um espaço para desligar tudo e ficar a sós com Deus. Põe a tua boca no pó, se humilhe, rasgue o seu coração, confesse esses pecados escabrosos, esses pecados pavorosos, ridículos, inúteis, fúteis, maus, perversos que você tem praticado no seu coração. Confesse-os todo a Deus, peça perdão em Cristo Jesus e receba perdão de Cristo Jesus. E esteja de novo, novamente, o seu espírito liberto. Esteja de novo liberto para poder buscar o Senhor. Você está preso novamente para as amarras do pecado, as cadeias do pecado que prendem o homem, o orgulho, a soberba, tudo isso, deixa de lado. Volte a ser humilde. E como você volte a ser humilde? Voltando a ser dependente de Deus em oração. Quer ser humilde? Viva uma vida de oração, porque só é humilde quem mostra dependência de Deus, e mostra dependência de Deus orando a Ele constantemente, buscando a ajuda do alto, reconhecendo que você e eu nada podemos fazer se dele não nos vier ajuda. O Evangelho ainda é simples, porém poderoso. As nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Volte a orar, volte a jejuar. Você não vai morrer, não vai desmaiar. E se morrer, você vai para a glória. Não precisa ficar com medinho de jejuar, de orar, de meditar na palavra, de ser cristão, porque tem cristão na China, na Coreia do Norte, tem cristão no Japão, tem cristão na Eritreia, em vários países sendo mortos por amor à palavra de Deus.
E você aí vivendo uma vida fraca na fé, uma vida fracassada, cheia de só assistir isso, assistir aquilo, vídeos de pregação, vídeos de pregador e falando isso, falando palavrinhas bonitas, palavrinha. Eu quero ver é o teu poder, não as tuas palavras. É isso que Jesus espera de nós. Ver o nosso poder nele, não só as palavras vazias. Incomode o reino das trevas na oração. A tua vida no presente momento virará de ponta cabeça. Muitos problemas virão, porque quando você cutuca a caixa de marimbondo, os marimbondos alvoroçam. Mas não retroceda com medo. Bata neles com a oração até que acabe com todos, porque há poder no nome de Jesus. Seja um cristão autêntico, verdadeiro e fiel à poderosa palavra de Deus. Porque tem um recado ali no fundo que diz assim: que o cordeiro que foi morto tem de receber a recompensa pelo seu sofrimento. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, o Senhor Jesus nos chama para seguirmos os seus passos. Seguirmos os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus é orar como Jesus orou. Oração é a chave. Oração é a chave. Oração é a chave mestra. Jesus começou orando e Jesus terminou orando. Os profetas começaram orando. Os discípulos começaram orando. Os heróis da fé começaram orando e todos eles terminaram orando. E nós começamos orando e paramos de orar. Mas não. Como eles, vamos continuar orando e terminar orando, porque a oração é a chave mestra. Então, ore sem cessar no seu coração. As línguas estranhas que Deus te deu para você, cristão, não é para você apenas falar na igreja ou para falar quando for pregar. É para você falar constantemente com Deus. Ela foi dada para você se edificar. Em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 14, melhor dizendo, no capítulo 14, no versículo 4, diz que aquele que ora em línguas a si mesmo se edifica. Então, se edifique andando na rua, dirigindo seu carro, trabalhando, fazendo os seus afazeres. Se edifique e seja cheio do Espírito Santo.